começar agradecendo o convite da PROPUC, dos promotores desse evento, para estar aqui nessa mesa, e numa semana tão importante quanto essa, que evoca a Comuna de Paris, os seus 140 anos de eclosão. Eu queria começar fazendo dois comentários. Esta semana toda vai ser dedicada à Comuna e certamente nenhum dos intervenientes, nenhum daqueles que comparecerem aqui poderão dar conta da sua riqueza, do seu significado. Cada um de nós, de alguma maneira, vai ter que se restringir. A mim me tocou falar a propósito da Comuna de um dos maiores pés de briga do século XX, a ditadura do proletariado. O primeiro comentário que eu queria fazer é que palavrinha miserável essa, né? Ditadura. Ninguém quer isso. Eu também não quero. Mas para a gente entender claramente o que Marx e boa parte da tradição marxista desenvolveram, é preciso levar em conta o que Marx entendia por ditadura. Ditadura para Marx era a primazia de uma classe no controle do Estado. É só isso que era ditadura para Marx. Ditadura para Marx não trazia imediatamente à cena excepcionalidade ou arbítrio. Se Marx vivesse hoje no Brasil, ele diria que nós vivemos sob uma ditadura burguesa. Então é preciso, logo à partida, limpar o terreno. Para Marx, ditadura não era necessariamente o arbítrio ou a excepcionalidade. Ao referir-se à ditadura burguesa, ele fazia referência ao caráter de classe burguês do Estado. Ao fazer referência à ditadura do proletariado, que nós vamos ver isso adiante, ele fazia referência a um tipo de Estado novo que tinha no seu controle a massa dos trabalhadores. Então é para começar limpando o fantasma da ditadura. Para Marx, o regime que teve vigência no Brasil entre 1964 e 84, o regime ditatorial implantado em abril de 64, era uma forma da ditadura burguesa. O que nós temos hoje é outra forma da ditadura burguesa. Que não quer dizer que elas sejam iguais, né, por favor. Mas o caráter de classe é o mesmo. Essa era a primeira observação prévia que eu queria fazer, para a gente poder se entender quanto à ideia de ditadura do proletariado. A segunda observação é que o objeto desse evento, já foi dito aqui, e certamente será dito ao longo desta semana, e certamente foi dito nas conversas, palestras da manhã, é que esse evento foi um evento de magnitude histórica universal. Ele não é uma coisa qualquer. Ele marca a história da humanidade e, fundamentalmente, a história dos dois últimos séculos. E, no entanto, ele durou 72 dias. Olha que coisa fantástica. A experiência da Comuna não transcendeu 72 dias. E ela não é compreensível, assim como os textos de Marx e de Engels sobre a Comuna não são compreensíveis se nós não levarmos em conta a conjuntura interna da Alemanha, que se unificava sob Bismarck, e a conjuntura interna da podridão do regime de Napoleão III. Então essas são referências históricas que eu, evidentemente, não vou poder esgotar, mas chamaria a atenção de vocês que a própria compreensão dos escritos de Marx tem que considerar a conjuntura, insisto, interna da França e da Alemanha da época e os impactos da Guerra Franco-Prussiana. Pensei que fosse só 5 minutos, ainda tenho 15. Isto posto, vamos adiante, tentarei ser conciso e claro nesses 15 minutos. Mas certamente depois conversaremos todos.
A expressão ditadura do proletariado não é de Marx, não é de Engels. Ela é de um velho revolucionário francês, Auguste Blanqui. E era um homem que vinha das conspirações de 1830. Revolucionário que trazia consigo toda a carga da experiência das sociedades conspirativas que começam a surgir na França no finalzinho do século XVIII. A mais importante delas derivou na chamada Conjuração dos Iguais, de Grac-Babeuf. Blanqui é um herdeiro dessa tradição. Ele foi o primeiro a utilizar essa expressão. É curioso que essa expressão não comparece no manifesto do Partido Comunista. O texto que Marx e Engels redigiram entre dezembro de 47 e janeiro de 48, por encargo da Liga dos Comunistas, não usa a expressão ditadura do proletariado. O que diz o manifesto sobre o projeto dos comunistas? Diz textualmente o seguinte, na seção 2. O objetivo imediato dos comunistas é o mesmo de todos os demais partidos proletários. Constituição do proletariado em classe, derrubada do domínio da burguesia, conquista do poder político pelo proletariado. E mais adiante, a Revolução Comunista é a ruptura mais radical com as relações de propriedade tradicionais. O primeiro passo na Revolução Operária é a passagem do proletariado à classe dominante. E eu chamo a atenção de vocês para o resto da frase. É a passagem do proletariado à classe dominante, a conquista da democracia pela luta. Aqui fica muito claro que a noção de ditadura não é a noção de excepcionalidade. Ditadura é, eles vão dizer mais tarde, a passagem do proletariado à classe dominante, a conquista da democracia pela luta. O proletariado utilizará o seu domínio político para ir arrancando todo o capital das mãos da burguesia, para centralizar todos os instrumentos de produção nas mãos do Estado, isto é, no proletariado organizado como classe dominante, e para aumentar o mais rapidamente possível a massa das forças produtivas. Naturalmente que isto, a princípio, só pode ser realizado mediante intervenções despóticas, mas olhem aonde? No direito de propriedade e nas relações de produção burguesas, através de medidas que economicamente parecem insuficientes e insustentáveis, mas que no decurso do movimento ultrapassarão a si mesmas e são indispensáveis como meios para revolucionar todo o modo de produção. Eu dizia, a expressão ditadura do proletariado não comparece no Manifesto do Partido Comunista. Mas o que Marx e Engels vão mais adiante chamar de ditadura do proletariado é exatamente isso que eu acabei de ler. É tanto um regime quanto uma forma de governo. Quando é que Marx usa pela primeira vez essa expressão? Quando, em 1850, ele faz um balanço do processo da Revolução de 1848. Quando ele escreve um texto bastante conhecido, As Lutas de Classe na França, 1848-1850. Nesse texto, ele entende, ele não fala apenas ditadura do proletariado, ele fala ditadura de classe do proletariado. Ele o entende como um momento intermédio e necessário para a abolição das classes sociais. Quando é que ele vai voltar a falar em ditadura do proletariado? Num documento que eu penso ser da maior importância, uma carta que ele escreve a Waldemar em 5 de março de 52, onde ele diz o seguinte, olha, eu não descobri as lutas de classe, não sou o inventor dessas categorias teóricas. A mim me coube apenas universalizar a ideia de luta de classes e, isso é o mais importante,
e entender que a luta de classes agora leva necessariamente à ditadura do proletariado. E aí que a expressão aparece. Nos textos de 48 e 50 ele fala em ditadura de classe do proletariado. Em 52 ele vai falar em ditadura do proletariado. Ressignificando, quero insistir aqui claramente, o que isto significava nas mãos de Blanqui. Porque o pressuposto da política de Blanqui era uma ação política clandestina. Ele vinha da tradição conspiratória. Ora, Marx e Engels só se dispõem a aderir a uma organização proletária quando ela abandona a perspectiva conspiratória, a Liga dos Comunistas. Depois, Marx vai tematizar a questão da ditadura do proletariado em dois momentos. O primeiro, e eu diria o mais importante, é aquele no qual ele está refletindo sobre a Comuna de Paris. São os textos que ele redige em nome do Conselho Geral da Associação Internacional dos Trabalhadores, em defesa dos comunar, em defesa da Comuna. É aí que ele tematiza, eu diria de maneira mais profunda, a questão da ditadura do proletariado. Não é por acaso que, reeditando esse texto, em 1891, já depois da morte de Marx, 8 anos depois da morte de Marx, Engels diz: vocês querem saber o que é a ditadura do proletariado? Olhem a Comuna de Paris. Posteriormente, Marx, na sua crítica ao programa de Gotha, de 1875, também vai voltar a tematizar o período de transição entre a derrocada da ordem burguesa e a constituição de uma sociedade sem classes, onde haverá um Estado que não é o Estado burguês, que é um Estado que tem como seu pressuposto o desenvolvimento das condições da sua própria extinção, e que ele vai chamar de primeira fase do comunismo. E que claramente é aquilo que ele já antecipava com Engels, lá em 1847-48, no Manifesto do Partido Comunista. Por que é importante dizer isso? Porque da Comuna de Paris até o final do século XIX, a noção de ditadura do proletariado não foi objeto de discussão. Ainda que Marx não tenha sido suficientemente extensivo sobre esse tema. Mas o que Marx entendia por ditadura do proletariado? Em primeiro lugar, a conquista da democracia pela luta. A ditadura do proletariado é, antes de tudo, não apenas democrática, ela é radicalmente democrática. O que ela consistia para Marx? Eu diria que ela consiste, e essa é uma interpretação sujeita à polêmica, naturalmente. Primeiro, num regime. Trata-se de um regime político que tem um caráter claramente transicional. Mas ela é mais do que um regime político. Ela é uma forma de governo. Como é que a gente pode perceber isso? Quem lê o material que Marx produziu na defesa da Comuna tem como inequívocas 4 características da Comuna. E o que é importante observar que ele não extrai isso da sua cabeça. Ele extrai da análise que ele faz da Comuna. Portanto, não é um modelo que sai da cabeça de um teórico. É um teórico que, analisando a experiência da Comuna, no calor da hora, extrai dessa experiência aqueles traços que a ele parecem transcender os limites dessa experiência que, sabemos, não durou mais que 72 dias. A esses traços, Marx atribui validez universal. Penso, portanto, que ao tomar esses traços, nós estamos tomando a concepção que Marx tinha de ditadura do proletariado. Ela é, antes de tudo, o que ele textualmente chamava de o povo em armas. O que significa isso? A dissolução do exército profissional. Significa o exército popular.
São os trabalhadores armados. E por que Marx está olhando isso e pensando isso? Porque ele entende que aí estarão os meios materiais do poder. Trata-se de transferir para os trabalhadores os meios materiais do poder. Esse é o primeiro traço. Segundo traço, que remete, eu diria, à forma de governo. A comuna não é uma instância parlamentar. A comuna é fusão de poder legislativo e poder executivo ao mesmo tempo. É muito clara aí, do ponto de vista teórico, a redição à Assembleia Civil de Rousseau. Mas Marx não está trabalhando sobre texto, ele está trabalhando sobre a experiência. Terceiro traço, liquidação da máquina repressiva do Estado, que não se resume à desmontagem do exército profissional, é muito mais amplo. É quebrar a máquina do Estado burguês, seja nos seus elementos claramente coercitivos, por exemplo, a polícia, seja nos seus elementos mediadores, o poder judiciário. Mas o mais importante é o quarto traço. Ela é também uma forma de organização da produção nacional. Marx atribui à comuna, a partir da experiência feita em Paris, a tarefa de centralizar e planificar a produção. Quando a gente lê esse material, nós, filhos do século XX, percebemos claramente que está aqui posta a questão do Estado como uma questão inarredável em qualquer projeto revolucionário. Eu diria que a tradição política dos vários matizes do marxismo do século XX não questiona a importância do instrumento Estado no processo revolucionário, que, como vocês sabem, desde o século XIX, foi um ponto de ruptura entre a tradição marxista e os revolucionários anarquistas. Mas há uma outra coisa que salta à vista. É que Marx não fala em partido político. E notem que em 75, na crítica ao programa de Gotha, estava se constituindo aquele que ia ser o modelo dos partidos políticos operários do século XIX, com forte incidência do século XX, o Partido Social Democrata Alemão. Isso nos causa um problema. Porque toda a tradição marxista, só tem 5 minutos, né, meu Deus do céu, mas os outros companheiros de mesa vão avançar nisso. É que o marxismo do século XIX, o marxismo do Marx, trabalhava com uma concepção de partido que é aquela que Marx evoca no Manifesto do Partido Comunista. A quem leu com atenção viu que para Marx e para Engels, os comunistas não constituem um partido à parte. Eles são a fração mais avançada, mais consequente, mais radical dos partidos operários. Ora, isso muda no século XX. Eu costumo dizer que o cristianismo que nós conhecemos, e isso é uma homenagem que presto à casa, certamente tão gentilmente nos acolhe, é que o cristianismo não seria nada sem Paulo. O Saulo que se converte no caminho de Damasco. Até Paulo, a igreja era uma referência puramente simbólica. Paulo, romano que era, lhe dá uma estrutura jurídica. E é a partir do século III que o cristianismo triunfa. O marxismo também teve o seu Paulo. Chamava-se Vladimir Ilyich Ulyanov. Até Lenin, o marxismo era uma grande referência para a luta social. Lenin, o que fazer, cria uma teoria do partido, uma teoria da organização. Não creio que seja esse o lugar, ou o espaço, ou o tempo para discutirmos se essa teoria é legitimamente derivada de Marx ou não. Há polêmicas quanto a isso. Mas não há dúvida nenhuma que Lenin cria um modelo de organização que vai materializar os primeiros anos da Revolução Russa. E nesse modelo de organização, já após a morte de Lenin, ocorre um fenômeno
que vai transformar a teoria da ditadura do proletariado naquele que a mim me parece o conceito ou a categoria política mais polêmica da tradição marxista. Ocorre na União Soviética a fusão entre aparelho do partido e aparelho de Estado. E eu quero lhes dizer que tanto a concepção de Estado quanto a concepção de organização política, de partido político de Lênin, estão assentados na ideia de ditadura do proletariado. Isso fica muito claro, seja no livro redigido no próprio ano da Revolução Russa, que Lênin não concluiu, que é o Estado e a Revolução, seja na polêmica dele com Kautsky, a Revolução Proletária, o renegado Kautsky, que é de um pouco depois, é de 1918. Eu diria que é a partir da Revolução Russa, dos seus desdobramentos, das várias fraturas políticas no campo do marxismo, que a categoria ditadura do proletariado passou a constituir um elemento de polêmica, e de polêmica grossa, como todos sabem. A mim me cabe, já que o meu tempo se esgotou, dizer que em Marx, ditadura do proletariado não significava o despotismo ilimitado. Marx usa a noção de ditadura para caracterizar conteúdo político do Estado. Ditadura do proletariado para Marx era expansão universalizada da democracia, que é incompatível com a ordem burguesa. É incompatível com a ditadura da burguesia. E com essas 4 funções. Quis a história, que é uma matrona extremamente ardilosa, né? Clio, que é a deusa da história, é muito ardilosa, que as prospecções de Marx não se realizassem tal como ele as concebia no dramático século XX. Mas eu peço só um minuto para dizer o seguinte: toda essa discussão tem tudo a ver com a nossa realidade contemporânea. É preciso pesquisar hoje, daquelas 4 funções que Marx atribuía à ditadura do proletariado, quais são as atuais, quais são as que a história superou. Tá? Se a Comuna tem 140 anos, a morte de Marx tem mais ou menos isso. Tá? Não façamos do maior dos iconoclastas, que foi Marx, mais um ícone. Tá? Devemos considerar tudo isso no mais legítimo espírito de Marx, que foi, aliás, sinalizado pelo poeta da Pauliceia Desvairada, Mário de Andrade, quando nos disse, na sua célebre conferência de 1942, o passado não é exemplo, o passado é lição. Tiremos as lições. Muito obrigado.